Meus amados, hoje nós vamos trocar de livro. Livro do profeta Naum. Hoje nós vamos fazer só a introdução do livro. Não vamos estar entrando em nenhum texto longo, nada muito específico, é só uma introdução mesmo da carta. Ela é uma das cartas mais curtas que nós vamos ver, né? Como nós já vimos, Obadias, né? Uma cartinha bem curta. Naum também, ela é composta por 3 capítulos apenas. E Naum, ele tem 2 assuntos muito diferentes, né? O primeiro assunto fala da majestade de Deus e no segundo assunto fala do juízo de Deus. Só que diferente daquilo que a gente estava estudando, a palavra deles já não é direcionada ao povo de Deus, mas sim ao povo que estava atrapalhando o povo de Deus, né? Então, antes de mais nada, vamos começar a lição. Introdução do livro de Naum, lição 57. Pode passar aí. O autor é o profeta Naum. A data deste livro está entre 663 até 612 anos antes de Cristo. E pode passar aí. Naum, na Bíblia, não fala nada de Naum, nada. Nós não sabemos nada de Naum. A única coisa que sabe-se de Naum é o que começou aqui no capítulo 1, versículo 1. Só. Nada se sabe a respeito de Naum. O nome dele significa consolação. Exceto que era originário de Elcos. Provavelmente outro nome para Cafarnaum. Então era a cidade de Cafarnaum mesmo, só que antes era outro nome. Como na Bíblia você vê várias vezes isso, né? Vai mudando os nomes das cidades. E mudou para Cafarnaum depois, mais tarde. Agora a mensagem dele não foi contra o povo de Deus, foi contra Nínive. Qual foi o primeiro livro que nós estudamos? Alguém lembra? Quando nós começamos Jonas, que foi exatamente a mesma pregação, só que tem um intervalo muito grande de um profeta para o outro. Por quê? Nínive, a sua mensagem foi contra Nínive, proferida para Judá, uma vez que o reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo. Então, ele era um profeta do reino do sul, de Judá. Quer usar o microfone? Dá para ouvir bem ou tá baixo? Quer que eu tire a máscara? Estou sozinho mesmo. Bom, então ele era um profeta do reino do sul. Nós estamos falando sobre profetas do reino do sul. Judá, nessa época, ainda não tinha sido levado em cativeiro, mas Israel, o reino do norte, já tinha sido levado em cativeiro. Então esse profeta foi antes de Jonas? Não. Muito tempo depois. Nós estamos estudando na cronologia. Nós começamos em Jonas, que é o mais antigo, e agora nós já estamos em Naum. Isso, exatamente isso. Pode passar. Ó, o livro nosso, então, o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. É a única coisa que fala dele, só. Não se sabe, só se sabe que ele veio dali. Não sabe da família dele, não sabe do antepassado dele, não sabe quem ele era filho, quem que ele era, de quem ele foi pai, não sabe-se de nada de Naum. A única coisa que se sabe é isso, que ele pregou contra Nínive e que ele era Eucosita. Só. Pode passar. Ali é umas ruínas de Cafarnaum. Dá para enxergar bem. Geralmente as fotos que eu trago ali não se consegue ver. Hoje está dando para ver certinho. Pode passar. Isso aí é o templo de Naum. É um templo de Naum não. É um templo de Cafarnaum. Na época de Jesus, ele era inteirinho branco. E detalhe, pode passar aí. A cidade, ela foi feita com uma rocha escura, a cidade inteira. Antigamente não tinha tijolo de barro. Eles faziam uma cidade de pedra.
Então eles esculpiam as pedras e faziam assentamentos de tijolos com ela. Até nós vimos uma casa de Pedro, né? A casa do discípulo de Jesus, Pedro. E ela era redondinha lá, né? Pequenininho assim, ó. A casa deles é um cômodo só, pequenininho assim, né? Menor que esse altar aqui. A casa inteira era aquilo ali. Porque provavelmente eles lavavam a roupa no rio, né? Eles comiam de certo para fora de casa, não sei, no quintal com os vizinhos, comiam no relento. Tinha muitas vezes que eles dormiam no relento mesmo, né? Então a casa, eu não sei, talvez era mais para guardar as coisas dele, talvez passar alguma noite ou outra, mas eles viviam mais para fora do que para dentro de casa, né? Então a casa era pequenininha, né? E a pedra da casa é escura. O alicerce que estava lá ainda, em pé até hoje, ele é escuro, é uma pedra escura. Esse templo é de pedra calcária, é branco, ele inteirinho. Volta lá no começo da primeira foto, lá dá para ver. Volta. Aí, ó, você tá vendo que a pedra é branca? É que tá escuro porque está sujo, né? Mas imagina isso aí inteirinho branco. Então, no meio de uma cidade inteira preta, escura, era o único templo, o único lugar, o edifício que era uma branco. Era a sinagoga na época de Jesus, onde Jesus entrava muitas vezes para poder ensinar e gerava todos aqueles conflitos. Essa é um desses lugares. Pode passar. Principalmente em Cafarnaum, que Jesus chegou até a amaldiçoar Cafarnaum. Ele falou que naquele lugar não se faria nenhum sinal mais. E realmente não teve nenhum sinal mais em Cafarnaum. Não teve um milagre mais em Cafarnaum depois que Jesus saiu de lá. Pode passar. Agora, um detalhe muito importante, ó. Eu estava falando do profeta Jonas. Quase todos os versículos entre Naum 1:15 até o último versículo do último capítulo, 3:19, descrevem esses acontecimentos que foi Nínive será destruída. Mas olha que coisa, né? Isso aí ocorreu em 612 anos antes de Cristo. 700 e tantos anos atrás, 700 e tantos anos, né? 100 e poucos anos atrás disso aí, Jonas tinha pregado para Nínive. Jonas, ele pregou uma palavra tão dura para eles que não foi preciso eles pregar arrependimento. Ele pregou destruição e eles se arrependeram, né? Jonas não chegou lá para falar assim, ó, arrependei-vos, porque Deus vai dar uma chance para vocês. Não, Jonas chegou lá e falou assim, vai cair uma tempestade de fogo aqui, vai consumir tudo isso aqui e vai ser totalmente destruída essa cidade. E o povo arrependeu sem perguntar se podia arrepender ou não. Eles se arrependeram, porque eles não queriam ser destruídos e eles não eram tementes a Deus. Os ninivitas são assírios, tá? Eles são da Síria. Então, aquele povo naquela época converteu, até os animais do campo converteram junto com o povo. Fala que a família, na verdade, essa iniciativa da conversão de Nínive foi do rei. O rei que converteu e mandou o povo inteiro converter. Ele ordenou que o povo se convertesse. Ele ordenou que todo mundo vestisse um saco de pano, né? Uma roupa, vamos falar assim, um saco de pano. Imagina aquele saco de colher alimento, né? De colher batata, coisa. Imagina um negócio daquele material ali. Era mais ou menos aquilo ali. Só que preto, escuro, cinza, né? Todo mundo vestiu com aquilo ali, até os animais vestiram, todo mundo ficou em jejum, até Deus trazer através do profeta que não seria mais destruído aquela cidade. Então, foi isso que aconteceu há 100 anos atrás. Só que um erro muito grave, que os israelitas também cometeram, e por isso que quando Moisés foi libertar o povo lá na terra do Egito, o povo não aceitou. Por quê? Porque os pais não passaram para os filhos a mensagem. Qual que é a importância da família na igreja? Transmitir a palavra de Deus. Se você não ensina seu filho, o seu filho não vai ensinar o seu neto. Se ele não ensina o seu neto, é assim. A primeira geração temia Deus. A segunda geração ouviu falar de Deus. A terceira geração nunca conheceu a Deus. É assim que acontece quando você não transmite a palavra de Deus. E é o que aconteceu com o povo lá, 400 e tantos anos sem ouvir sobre o Deus deles. Eles nem sabiam mais quem que era Deus quando eles estavam no Egito. E os ninivitas é a mesma coisa. Não era um povo temente a Deus. Eles se converteram. Só que a mensagem de conversão desse Deus poderoso que podia destruir eles não foi transmitida para a próxima geração. E aí 100 anos depois, que não é muito tempo, 100 anos não é muito tempo, se for levar em consideração é 2 gerações só, chega a 100 anos, ou uma geração só já chega a 100 anos. Eles não conheciam.
Eles nem sabiam quem era esse Deus. E aí voltaram às mesmas práticas. Porque aquele povo, o que era o pecado daquele povo? Aquele povo era um povo violento. Ele era um povo ruim. O povo fazia maldade, né? Era um povo idólatra e violento. E as duas coisas que Deus detesta. Então, eles voltaram às práticas antigas de idolatria e de agressividade que eles tinham. E aí veio o profeta Naum pregar destruição para eles de novo. Já tinha sido pregado antes e agora ia ser pregado novamente, 100 anos depois. Assírios, Não, né? Tem muitos que são cristãos. Hoje, nessa época não. Hoje tem cristão no mundo inteiro. Todos os países têm um pouco de cristão. Mas a maior parte são muçulmanos. Então, não mudou, né, o caráter do povo até hoje, né? É a mesma coisa, é um povo violento, um povo idólatra, é a mesma coisa. E os ninivitas naquela época, para aquela época, você chegar num povo, a ponto de chamar um povo de violento, era porque era muito ruim. Porque naquela época lá, o povo vivia na base de guerra, né? Era um querendo tomar a terra do outro, não tinha paz. Então, para Deus chegar num ponto de falar que o povo era um povo violento, é porque o povo era muito ruim, né? É um povo que eles assassinaram principalmente, há relatos, isso não é bíblico. Há relatos, né, e histórias por fora, que Jonas tinha tanta raiva do povo ninivita, porque eles assassinaram a família dele inteira, né? Então, é aquele povo daquela época que pegava as pessoas de ponta cabeça e errava no meio, entendeu? Essas coisas que aconteciam nessa época. Era coisa terrível. Você vê, né, a perseguição dos profetas, do jeito que eles morreram, os mártires, o jeito que eles morreram nessa época aqui, né, muito tempo depois disso aí, eram umas mortes muito ruins. Eles pegavam as pessoas, né, amarravam de uma ponta na outra numa roda, puxavam, esticavam, arrebentavam o corpo da pessoa, puxavam por cavalo, né, em cada parte, amarravam as partes do corpo, puxavam por 4 cavalos. Eles faziam as coisas desse jeito, entendeu? É o povo ruim, né? Então... Nossa, tudo isso, o povo estava descobrindo um jeito de tortura naquela época lá, que você fala, Jesus amado, o que era isso? Né? Hoje você tem violência, naquela época era muito pior que hoje, é muito pior. Então, o que aconteceu foi isso, é a falta do ensinamento, é a falta do ensino. E isso acontece hoje e continua acontecendo. Por quê? Porque não se leva a palavra de Deus para a família, né? Tem que ser transmitido, tem que ser ensinado. É a mesma coisa. Tem gente que chega na escola, os pais são chamados na escola do filho. O filho está lá fazendo arte na escola, fazendo bagunça. O diretor fala lá, é porque seu filho está fazendo isso, aquilo. E tem muitos pais que acham ruim com o diretor, porque acham que a escola tem que educar o filho dele, né? Acha que a escola que é educadora do filho. E não é assim que funciona. O seu filho tem que ir educado para a escola. E a igreja é a mesma coisa. Aqui, você tem o ensinamento da palavra, aprofundamento na palavra, mas quem tem que ensinar a palavra para o filho em casa é o pai e a mãe. E o pai e a mãe, eles ensinam de que forma? Não só lendo, sim, que é muito importante isso, tirar um momento, ler a Bíblia junto, né? Não só assim, mas com o exemplo, né? Tem que dar o exemplo para a criança. Se você quer que seu filho faça uma coisa, você tem que fazer aquilo para ele copiar de você, né? Porque não adianta você querer exigir de uma pessoa aquilo que você não faz. Você chega numa pessoa e fala assim, olha, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que orar, mas a pessoa não ora, a pessoa não vai na igreja, a pessoa não busca. Então como que ela pode exigir de alguém algo que ela não faz? Então é isso que tem que acontecer, né? Porque senão é a mesma coisa, acontece do mesmo jeito. Uma geração conhece bem a Deus, a outra geração ouviu falar de Deus, porque o pai e a mãe faziam, então ouviu falar, mas não foi ensinado. Aí ele não vai ensinar para o próximo, o neto não vai aprender.
o que o vô sabia, né? Mas se for ensinado, vai permanecendo e tem que ser ensinado corretamente. Pode passar? Alguém abre aí para mim? Vamos abrir lá, vamos ler esse textinho aí. Está lá em Naum 3, do 1 até o 4. Atos de Nínive. Destruíram a Samaria, o reino do norte, em 722 anos antes de Cristo, e quase capturaram Jerusalém em 701. Então, bem antes do profeta falar, né, aí na época de Jonas, eles tinham capturado a Samaria, tinham destruído a Samaria, e quase eles capturaram Jerusalém, mas Jerusalém foi livrado por Deus nessa época, né? Naum descreve rapidamente a maldade de Nínive em 3, do 1 ao 4. Então olha o jeito que o profeta fala aqui. Pode vocês ir lendo aí, cada um vai lendo um aí, ó, do 1 até o 4. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentira e de rapina, e não se aparta dela o mundo. Estrépito de açoite e o estrondo do brilho das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como lança, relampeja, e ali arderá uma multidão de mortos. A abundância de cadáveres não terão fim, e os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão, os pecados é muito preciosa a meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. Olha só, olha o jeito que ele fala, olha quanto pecado, quanta atrocidade aqui, né? Ele fala da violência, fala da feitiçaria, ele fala também que ela é a mestra da prostituição, grande prostituição, ou seja, idolatria. Olha que detalhe. Eu vou ler aqui uma notinha. Cidade sanguinária. Nínive era conhecida pelas inúmeras atrocidades que cometera contra os povos conquistados. Então é aquilo que eu falei, né? As torturas que eles faziam, né? Amputações, empalações. Vocês sabem o que é empalação, né? Vocês conhecem o empalamento? Já ouviu falar? Você sabe o Drácula? Drácula, ele foi um conde realmente do passado, que ele chegava a beber sangue, por isso que ele foi conhecido como vampiro. Isso aí é fato, né? Isso aí não é por causa do filme, mas ele depois virou um filme, né? E o conde Drácula, esse conde, ele era um homem que empalava os que eram conquistados, igual aqui o povo assírio fazia. Você sabe o que é empalar? Imagina uma haste grossa, né? De uns 3 metros de altura, com uma ponta, enfincada no chão. Você pega uma pessoa lá na ponta, coloca ela lá e desce ela. A entrada do empalo pelo orifício retal e a saída pela boca. E a pessoa ficava empalada lá na ponta lá. Aí ia descendo o corpo, né? Escorregando o corpo. Por dentro, passa, sai pela boca. É esse que é o empalamento. Isso não é cruel? Não é mais honroso você matar uma pessoa com uma facada no pescoço e deixar o sangue tudo vazar? Ou hoje em dia, como se fala, dar um tiro na cabeça? Não, mas tinha que ter a tortura para morrer. Então, olha só que atrocidade. Aqui ele fala amputações, né? Arrancar a parte do corpo. Empalamento, né? Que fazia também. Decapitações, que é cortar a cabeça. Incêndios, matar pessoas queimadas. Empilhamento de cadáveres. Você viu que aqui fala um montão de cadáveres, ó? No versículo 3, ó. Os cavaleiros se empoeiram, a espada flamejante, né? O relampejar da lança, multidões de traspassados. Esses traspassados é um empalamento. Massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Eles faziam aqueles montões de mortos na cidade pública. Muitas vezes queimavam aqueles montões, deixavam ao ar livre ali as pessoas que eles conquistavam. Então eles iam numa cidade que eles conquistavam um povo, porque o assírio era um povo muito forte de guerra. Eles conquistavam essas atrocidades todas, né? E então era um povo muito cruel. Eles precisavam ser julgados por Deus. Não dava para continuar desse jeito. Deus, ele permitia que as guerras aconteciam,
Israel ia para muitas guerras, conquistava o povo, mas em momento nenhum ele permitia que o povo fizesse umas coisas dessas, né? Que uma coisa é lutar e ter o direito sobre aquilo, ganhar aquilo, né? E conquistar o povo, como o povo era levado em cativeiro e era cativo. Mas fazer essas coisas, essas atrocidades que já era demais, né? O povo tinha dó não, pensa. E além disso tudo, dessa violência toda, você vê no versículo 4, né, que ele fala: causa da grande prostituição, a bela encantadora meretriz, a mestra das feitiçarias. Então a cidade estava totalmente perdida, né? No versículo 1 fala sanguinária, cheia de mentiras, de roubo. Então não era só contra os povos, né? Mas entre eles também, um roubava o outro, era tudo desonesto, era uma cidade violenta, perigosa, era um povo que precisava acabar, né? E Deus acabou com aquele povo, porque não tinha mais conversão para aquilo. Foi convertido tempo atrás e voltou às mesmas coisas antigas, e agora já estava na hora de dar o fim naquilo. É que nem os edomitas, mesma coisa, né? Não tem mais edomita hoje em dia, acabou. Nínive também não existe mais Nínive hoje, acabou, né? Então foi um povo que foi destruído por causa disso, por causa dessas práticas, né? Sodoma, Gomorra, outro exemplo, não existe mais essas coisas, né? Desandou, né? É isso, só que, como eu falo, nessa época Jesus ainda não tinha vindo. Por que Deus hoje não executa juízo? Você acha que hoje está diferente? Hoje as pessoas são iguais, né? Talvez não faça essas coisas aqui em público, não se fica sabendo de muito dessas coisas, ainda de vez em quando a gente sabe de alguma coisa que aconteceu lá no Oriente Médio e tal, mataram pessoas queimadas, aí vai, essas coisas ainda acontecem. Mas por que Deus não julga hoje? Porque Ele vai julgar depois. Agora é a época da misericórdia. Até lá, até mesmo um empalador como esse aí pode converter e ainda ir para o céu no final da vida dele. Mas, até lá, ninguém vai ser julgado dessa forma, né? Tem a lei natural do homem, que é que se faz e que se paga, né? Vamos falar assim, que atinge alguns e outros não. A gente sabe como é que é, né? Mas para Deus julgar a mesma nação, só lá na época de Jesus retornar. Pode passar? Então, basicamente, o conteúdo da carta, o capítulo 1 apresenta uma magnífica descrição do caráter de Deus. Especialmente, nós vamos ver ali do versículo 2 até o versículo 8. No capítulo 2, quase se pode ouvir o fragor da batalha de Nínive, de tão intenso que foi aquilo que Naum descreveu, a forma que aconteceria, como Deus julgaria, e talvez até a ira que Naum estava sentindo e queria passar para aquele povo, né? Nós vamos estar vendo dessa forma aí, né? Bem viva aquilo que aconteceu, né? É um livro de bastante ação. Pode passar? Basicamente já está terminando a aula aqui. Ó. Então o resumo da carta é isso. O tema e o autor, no capítulo 1, versículo 1 que nós lemos hoje. A majestade de Deus, que vai do 1, versículo 2 até o versículo 14. Aí tem parte A, os atributos de Deus, do 1 até do 2 até o 8. A ira de Deus, do 9 até o 14, capítulo 1. O juízo de Deus, aí é do capítulo 1, do 15 até o 3:19, que aí encerra a carta. A, o juízo é proclamado, 1:15. B, o juízo é predito, do 2:1 até o 2. C, o juízo é descrito, do 3 até o 10. D, o juízo é defendido, do 11 até o capítulo 3, versículo 7. E, o juízo é previsto, do 8 até o 10. E F, o juízo é inevitável, do 11 até o 19. Pode passar, tem a cronologia aí. Eu não sei se dá para vocês verem certinho aí. Basicamente ali é a cronologia de 722 anos antes de Cristo, Sargão II da Assíria conquista Israel. Então o rei, né, Sargão II, ele conquista Israel em 722, que é o reino do norte. Aí no versículo 701, Senaqueribe, rei da Assíria, cerca Jerusalém. Em 795, Manassés se torna rei de Judá. 627,
Jeremias começa seu ministério profético. Aí em 612, Nínive, a capital da Assíria, é saqueada. 607, Naum, Abacuque começa seu ministério profético. 605, Nabucodonosor da Babilônia é vitorioso em Carquemes. 592, Ezequiel começa o ministério profético. E 586, Nabucodonosor conquista Judá. Jeremias é levado para o Egito. Então esse período aqui é o período que acontece aqui a carta de Naum. Pode passar? Aí encerra. Eu não quis entrar no texto hoje, porque como são assuntos muito diferentes, nós vamos ver ali o capítulo 1, é um assunto, até o versículo 14. Do versículo 15 em diante, que aí entra na parte final da carta, né? Aí já começa um assunto só, que é a parte do julgamento de Deus contra Nínive. Então, se eu entrasse aqui no capítulo 1, ia ficar muito diferente do que nós vimos hoje, que aqui ele fala da majestade de Deus e da ira de Deus. Aí depois nós vamos ver em diante, do 15 até o final do capítulo 3, que vai ser pouca coisa também. Eu acho que em 3 aulas, 4 no máximo, a gente faz esse livro inteiro aqui, certo? Então fica essa mensagem para a igreja hoje. Se quiser estudar um pouquinho a carta de Naum, nós vamos ver o capítulo 1 inteiro na próxima lição, até o versículo 14, na verdade. Amém? Deus abençoe.